Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 106 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 106, a morte de Josué. Leituras do dia: Juízes 1:2, Atos 16, Salmo 32. Leitura de Juízes 1. 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, eis que tenho dado a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão seu irmão: Sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. E Judá subiu, e o Senhor lhe deu na mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas campinas. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom, e era o nome de Hebrom dantes, Kiriat-Arba, e feriram a Sesai, a Aimã e a Talmai. E dali foi contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, dar-lhe-ei a minha filha Acsá por mulher. E Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais moço do que ele, a tomou, e deu-lhe a sua filha Acsá por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o incitou a que pedisse a seu pai um campo, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está no sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Depois Judá foi com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente, e chamaram o nome da cidade Ormá. Também Judá tomou a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Écron com o seu termo. E o Senhor era com Judá, e ele possuiu as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés dissera, e ele expulsou dali os 3 filhos de Anaque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, e os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Também a casa de José subiu a Betel, e o Senhor era com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e era dantes o nome da cidade, Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e disseram-lhe: Mostra-nos, te rogamos, a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia contigo. E ele lhes mostrou a entrada da cidade, e feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz,
e este é o seu nome até o dia de hoje. E Manassés não expulsou os moradores de Bet-San e de suas vilas, nem os de Taanaque e de suas vilas, nem os de Dor e de suas vilas, nem os de Ibleão e de suas vilas, nem os de Megido e de suas vilas, e os cananeus persistiram em habitar nesta terra. E sucedeu que, quando Israel se tornou forte, fez tributo aos cananeus, porém não os expulsou de todo. E Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dele, em Gezer. Zebulão não expulsou os moradores de Quitrom, nem os moradores de Naalau, e os cananeus habitaram no meio dele, e foram tributários. Azer não expulsou os moradores de Acô, nem os de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. E os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porque não os expulsaram. Naftali não expulsou os moradores de Bet-San, nem os de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os moradores de Bet-San e de Bet-Anate lhe foram tributários. E os amorreus apertaram os filhos de Dan na montanha, porque não os deixavam descer ao vale. E os amorreus persistiram em habitar em Arares, em Aialon e em Saalbim. Porém a mão da casa de José pesou sobre eles, e foram tributários. E o termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, desde a penha e acima. Leitura de Juízes 2. 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais prometi, e disse: Nunca violarei a minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os moradores desta terra, os seus altares derrubareis. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por laço, e os seus deuses vos serão por armadilha. Sucedeu, pois, que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram àquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo, pois, Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuir a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e que viram toda a grande obra do Senhor, que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na montanha de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que estavam ao redor deles. E os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os venderam na mão dos seus inimigos em redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes dissera, e como o Senhor lhes jurara, e estavam em grande aperto. E o Senhor levantou juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Contudo, tampouco ouviram os seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se arrependia pelos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e vexavam. Porém sucedia que, morrendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da sua obstinada vereda, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse:
porquanto este povo violou a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se guardarão ou não o caminho do Senhor, para andarem por ele, como o guardaram seus pais, ou não. Por isso o Senhor deixou ficar estas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Leitura de Atos 16. 1. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando passavam pelas cidades, lhes entregavam as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém para as guardarem. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número cada dia. E passaram pela Frígia e pela província da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E chegados a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E passando por Mísia, desceram a Troade. E de noite se mostrou a Paulo uma visão. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se tinham reunido. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E fez isto por muitos dias, mas Paulo, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que já a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos anunciam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os ouviam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E despertando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tivessem fugido. Mas Paulo gritou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, a ele e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus se alegrou com toda a sua casa. E quando já era dia, os magistrados mandaram os oficiais, dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro anunciou estas palavras a Paulo: os magistrados mandaram que vos solte, saí, pois, agora, e idem em paz.
Mas Paulo lhes disse: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, e nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os oficiais referiram estas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os consolaram e partiram. Leitura de Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Quando guardei silêncio, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, guarda-me da angústia. Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo os meus olhos sobre ti. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca é domada com freio e cabresto, para que não se cheguem a ti. Muitas dores haverá para o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Pontos principais. Após a morte de Josué, Judá lidera a conquista. Adoni-Bezeque é capturado e sofre o que fez a outros. Otiniel conquista Debir e recebe Axa. Várias tribos não expulsam os cananeus, mas os sujeitam a tributo. O anjo do Senhor repreende o povo em Boquim, choros, por terem feito aliança com os moradores da terra. A geração que conheceu as obras de Deus passa, surge uma geração que não conhecia ao Senhor. O ciclo de pecado, juízo, clamor e libertação começa. Israel serve a Baalins, Deus os entrega a inimigos, eles clamam, Deus levanta juízes. Atos 16. Paulo toma Timóteo como companheiro e o circuncida para evitar ofensas aos judeus. O Espírito Santo os impede de ir à Ásia e Bitínia. Em Troade, Paulo tem a visão do homem macedônio. Em Filipos, Lídia é convertida. Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem. Seus senhores o acusam. Paulo e Silas são açoitados e presos. Na prisão, oram e cantam. Um terremoto abre as portas. O carcereiro se converte e é batizado com sua casa. Paulo reivindica seus direitos como cidadão romano. Salmo 32. Salmo penitencial de Davi. Declara bem-aventurado aquele que é perdoado. Descreve o sofrimento do pecado não confessado. Os meus ossos envelheceram. A confissão traz perdão. Deus promete instruir e ensinar o caminho. Conclui com alegria para os justos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a desobediência de Israel em não expulsar os cananeus, a conversão de Lídia e do carcereiro, Atos 16, e a bem-aventurança do perdão, Salmo 32. Reflita. Não expulsaram os cananeus. Israel não obedeceu completamente a Deus, deixando remanescentes que se tornaram laços. Que cananeus, pecados, más influências você tem tolerado em sua vida? A geração que não conhecia ao Senhor. A falta de transmissão da fé resultou em apostasia. Você tem ensinado as obras de Deus à próxima geração? O ciclo dos juízes: pecado, juízo, clamor, libertação. Você tem reconhecido esse ciclo em sua vida? O arrependimento quebra o ciclo. Timóteo e a circuncisão. Paulo circuncidou Timóteo não por necessidade teológica, mas para remover obstáculos ao Evangelho. Você tem removido barreiras desnecessárias para alcançar pessoas com o Evangelho? O Espírito Santo impede. O Espírito impediu Paulo de ir para certos lugares. Você tem sensibilidade para ser guiado pelo Espírito, mesmo quando ele fecha portas? A visão do macedônio. Deus chamou Paulo para a Macedônia. Você está atento à direção de Deus, mesmo quando ela muda seus planos? Lídia, coração aberto. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas de Paulo. Seu coração está aberto para receber a palavra de Deus? Paulo e Silas na prisão. Mesmo açoitados e presos, eles oravam e cantavam. Sua alegria dependia das circunstâncias? Você tem louvado a Deus nas dificuldades? O carcereiro.
Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é a promessa. Você já creu? Sua casa tem sido impactada pela sua fé? Bem-aventurado o perdoado. Salmo 32. Davi descreve a felicidade de quem recebe o perdão. Você já experimentou essa bem-aventurança? Confissão e silêncio. Quando Davi guardou silêncio, não confessou, seus ossos envelheceram. A falta de confissão traz sofrimento. Há pecado não confessado em sua vida? Confesse hoje. Instruir-te-ei. Deus promete nos instruir e aconselhar. Você tem buscado a direção de Deus? Ele tem seus olhos sobre você. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.